Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Glória a Deus. Abre as suas Bíblias no livro 2 Coríntios, lá no capítulo 6, meus amados. Vamos aqui, falar da palavra de Deus, porque é ela quem nos fortalece, é o nosso Deus. E eu costumo dizer que o meu combustível é a palavra de Deus. Amém? Ele é quem me sustenta. Ele é quem me dá forças para suportar as adversidades diárias que acontecem. Ele é quem me dá as bênçãos que eu recebo. Então, eu não posso deixar de agradecer esse Deus maravilhoso que só tem feito maravilhas em minha vida. E para mim, a minha vida mudou completamente para melhor desde quando o dia em que eu tive um encontro com Jesus. Amém? Amados, olha só. 2 Coríntios, no capítulo 6, a abnegação de Paulo em seu ministério. A abnegação de Paulo em seu ministério. Glória a Deus. Assim a leitura. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, glória a Deus, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. A palavra da verdade no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Até aqui do verso 1 até o verso 10, que é a carta do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, aonde a abnegação de Paulo em seu ministério, a exortação. O apóstolo Paulo, aquele homem que um dia foi um cidadão tomado pelo orgulho, pelo o egocentrismo no Império Romano, até que um dia ele teve um encontro com Jesus, e ali, ele que era Saulo, a caminho de Damasco, e todos já conhecem. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele era perseguidor, Ele era perseguidor. Mas ele depois passou a ser o Paulo, apóstolo Paulo. Não era mais Saulo, apóstolo Paulo. Servo de Jesus Cristo, aquele que pregou o evangelho da forma correta, sincera e genuína. E a palavra de Deus nos ensina, meus amados. Aqui, glória a Deus,
Deixa eu colocar um louvorzinho aqui para poder, neste dia de hoje, eu estou aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glória a Deus. E eu preciso, sim, do apoio de cada um para estar orando por mim, porque nós temos que orar uns pelos outros. Né? E aqui Deus, dentro desse santuário aqui, Ele fala comigo, sempre. Quando eu saio aqui para ir fazer uma visita, saio aqui para ir a um templo, eu já saio cheio. Glória a Deus. Amém? Então, o apóstolo Paulo, para a igreja de Coríntios, vejamos aqui em tema que podemos aqui extrair da palavra, né? Da palavra de Deus, glória a Deus, né? Porque aqui eu já poderia dizer que o tema central aqui é ministério no meio das lutas. Ministério no meio das lutas. Meu irmão. Ministério no meio das lutas. Provados, mas não destruídos. Que o ministério, nosso ministério é no meio das lutas. Todos os dias somos provados, mas nós nunca somos destruídos, porque nós servimos um Deus vivo. Glória a Deus. Então aqui, Paulo está defendendo o ministério dele e exortando a igreja de Corinto a não receber a graça de Deus em vão. Ele está aqui defendendo o ministério dele e exortando a igreja de Corinto a não receber a graça de Deus em vão. Então, o que eu vejo nesses versículos de 1 a 10 aqui? Apresentando mais uma vez, aqui a nossa espada. É daqui que vem a sabedoria para o homem. O homem sábio medita aqui sempre. O homem que é sábio medita sempre, busca em espírito o conhecimento, através do Espírito Santo, em Deus, em Cristo Jesus. E vejamos aqui que Paulo, né, que era cooperador, ou nós somos cooperadores, né, da seara do Senhor Jesus, do ministério. Então, nós não trabalhamos sozinhos, nós não trabalhamos sozinhos. Paulo não trabalhava sozinho. Paulo não trabalhava sozinho, glória a Deus, aleluia. Né? Era Paulo, né? Então era Deus, Paulo e a igreja. Ou seja, somos nós, mas Deus e o templo, a igreja. Que a igreja somos nós. Eu vou dizer o templo. Eu gosto muito de saber que eu sou a igreja, porque eu sou o Deus, eu sei o Deus que eu carrego dentro de mim. Aonde eu chegar, Ele já está comigo. Né? Então, a igreja, Paulo não trabalha sozinho, nós precisamos, somos cooperadores. É Deus, você e a igreja. Glória a Deus. Hoje, Paulo aqui, ele nos fala aqui no verso 2 aqui, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo, eis aqui agora, aleluia, o tempo, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, glória a Deus. Nesse verso 2, hoje é o dia da salvação. É o verso 2, hoje é o dia da salvação. E qual é o dia da salvação? O dia da salvação é todos os dias. Todos os dias é dia de salvação. Agora, quem é que está fazendo por onde para receber esta salvação? O que nós estamos fazendo para recebermos esta salvação? Que a salvação, ela, todos os dias, Deus nos oferece essa salvação. Glória a Deus. Veja só,
Porque diz, ouve-te em tempos aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. É agora. Aleluia. Então, é como fala o profeta Isaías. Vamos ver o que o profeta Isaías fala lá no capítulo 48, 49. Vou citar um versículo aqui do profeta Isaías. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu gosto de estar meditando nas escrituras, buscando um versículo aonde venha nos fortalecer a família, venha nos fortalecer para que nós possamos estar fazendo a nossa meditação e a nossa reflexão. Olha só, o profeta Isaías, glória a Deus, o profeta Isaías, aonde ele nos ensina da seguinte forma, aleluia, aleluia. Eu encontro aqui, sim, 48 no versículo 8, aonde ele nos ensina. Assim, diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por certo, por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas. É o profeta Isaías que fala assim, né, meus amados? Aqui, aqui é o 49, capítulo 49, lá no verso 8. Então, vejamos que o versículo 8 do profeta Isaías também, do capítulo 48, no verso 8, ele nos diz: nem tu ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que abririas muito perfeitamente e que eras prevaricador desde o ventre. Muitos, a palavra de Deus está sendo lançada, está sendo aí aplicada, a palavra de Deus está sendo falada, mas muitos ainda estão com os ouvidos tampados, não querem ouvir, não querem dar atenção. E isso eu estou falando no mundo, mas dentro dos templos também. Dentro dos templos também. E estão brincando de salvação. Estão brincando de salvação. E o profeta Isaías, quando ele nos fala isso aqui, versículo 8 do capítulo 48 aqui, 49, é a pura verdade, a pura realidade. Glória a Deus, que ele nos orienta desta forma, do capítulo 48. Olha só, nem tu ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que obrarias muito perfeitamente e que eras prevaricador desde o vento. Prova que Deus, antes mesmo de nós ser gerado, Deus já sabia de nós, já sabe de nós. Desde o ventre já era prevaricador, a palavra é prevaricador. Não dá ouvido à palavra de Deus. Né? E aqui vem os versículos 2 aonde nos fala dessa forma, né? Citar aqui. Isaías está sendo citado. E aqui, meus irmãos, graça recebida, eu preciso dizer aqui para os amados, graça recebida, graça, aleluia, recebida, aleluia, e não vivida, é, sem dúvida, graça desperdiçada. Nós, quando recebemos a graça de Deus todos os dias, mas ela não sendo vivida, é graça desperdiçada. Graça desperdiçada. Vamos ver aqui agora, aleluia, aleluia, glória a Deus.
Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aonde o Senhor Jesus nos fala também, aqui também, o Senhor Jesus nos ensina, glória a Deus, o princípio não dá motivo de tropeço. Ele nos ensina que a não dar motivo de tropeço. Glória a Deus, não dá motivo de tropeço. O que está dizendo? Bora ver, deixa eu encontrar aqui para ver o que nos fala aqui em 2 Coríntios, que não dá motivo de tropeço. É muito bom a palavra de Deus. Versículo 3 e 4, explanando aqui, novamente, não dando nós ao que Paulo nos fala, nos recomenda, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, glória a Deus, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, de 3 a 5 deste versículo. Olha só como Paulo aqui, ele está aqui exortando a igreja, nos ensinando, fortalecendo, para que nós possamos resistir, né? Os açoites que vêm e que nós somos provados diariamente. Olha só, versículo 3, 4 e 5, que é o princípio. Eu coloco o princípio. E o que é esse princípio? Não dá motivo de tropeço. Nós não podemos dar motivo de tropeço. Tropeçar por quê? Não. Nós servimos um Deus vivo, dono da prata e do ouro, o Deus da misericórdia por nós, que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Ali é uma fonte que nunca seca, as misericórdias de Deus por nós. É uma fonte que nunca seca. Glória a Deus. E quando Paulo ele está exortando, não dá motivo, para nós não dá motivo de tropeço. Aqui Paulo fala sobre o bom testemunho. Esse motivo de tropeço o quê, pastor? Ele está falando sobre o bom testemunho. Ele nos alerta aqui. Paulo aqui nos alerta que nosso testemunho tem que bater com a nossa pregação. Não adianta falar, irmãos, não adianta falar de Deus e viver de forma errada. Não adianta. O apóstolo Paulo aqui está nos ensinando, está nos falando, para que nós venhamos dar bons testemunhos. Não adianta estar falando de Deus e viver da forma errada, de forma errônea. Não adianta. Nós temos que viver de testemunho, dar bom testemunho. Testemunho que vem bater com a nossa pregação. Você viver o que você prega. Você tem que ver o que você prega. Sabemos que temos falha, pastor, mas nós somos falhos, sim, calma aí. Mas Deus é um perdoador, mas nós também temos uma mente que dá para nós fazer nossas reflexões todos os dias e pedir perdão a Deus. E Paulo aqui, ele pede para que nós venhamos dar bom testemunho. Glória a Deus. O nosso testemunho tem que bater com a nossa pregação. Não adianta falar de Deus e viver a forma errada. Não adianta. Muitos vão para a igreja, para os templos, quando sai, chega em casa, é um péssimo marido, é uma péssima esposa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É fazendo bode na porta da igreja mesmo, irmão com irmão, falando do outro, do irmão, a irmã falando da outra irmã. Tudo isso nós temos que viver de testemunho. Essa é que é a verdade. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.
as provas do ministério. Aqui Paulo fala, irmãos, olha só o que Paulo fala para nós. Mais uma vez, eu gostaria só aqui, ó, a prova do ministério. Qual é a prova? Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Olha só. Glória a Deus. Isso é a prova do ministério. A prova do ministério. Aleluia. O ministério verdadeiro é provado na dor. O ministério verdadeiro, ele é provado na dor, meu irmão. E não só no palco. Não adianta botar o terno e gravata, sei, ficar cheiroso, bonito, mas ir só para o palco, né? E tá tudo bem, não. O ministério verdadeiro, ele é provado diariamente, ele é provado, glória a Deus. O ministério verdadeiro é provado na dor e não só no palco. Aleluia, glória a Deus, ele é provado na dor e não só no palco. E é o que Paulo aqui nos ensina quando ele nos fala nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Tudo isso. O crente passa por tudo isso. O crente passa por tudo isso. O servo de Deus, o cristão, passa por tudo isso. Aleluia. As armas do ministério. Quais são as armas do ministério? Que Paulo está querendo dizer? Eu coloco aqui as armas do ministério. Esse verso 6 e 7, onde diz: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade e no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. É forte, né? É forte. Aqui Paulo nos fala as armas do ministério. Glória a Deus, aleluia. Então aqui ele está nos falando aqui, Paulo, ele cita aqui 8 armas. Se você ver aqui o versículo 7, ele cita aqui 8. Leia aí que você vai ver, meu irmão, meu amado e minha amada. Ele cita 8 armas. Caráter, mais conhecimento, mais espírito, mais palavra, mais poder. Estes são atributos, né? Esses são atributos da igreja, para que essa igreja se dê bom testemunho. Glória a Deus. Por quê? Esses atributos, irmãos, aqui, se não existir tudo isso aqui, glória a Deus, deixa de ser atributos e vira religião, só religião. Deixa de ser atributos e vira só religião. E nós já sabemos, o problema todo está na religião aí, né? A religião matou Jesus Cristo, mas se deram mal porque não sabia que estava mexendo com Deus, aquele que ressuscita até os mortos e foi ressuscitado no 3º dia. Então, se não tiver esses atributos, vira religião. Glória a Deus, olha só. Na palavra, na verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Esse amor não fingido, aquele amor dos lábios lisonjeiros, que fala só pelos lábios. É isso, meus amados. E qual o contraste? Qual o contraste nesse versículo 8? O que podemos encontrar aqui neste versículo 8? Veja bem. Por honra e por desonra,
por infâmia e por fama, e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Esse aqui é o verso de 8 a 10 para nós fecharmos com chave de ouro, né? Que o apóstolo Paulo nos ensina aqui de 8 a 10 é o contraste. O contraste que vem ser o pobre mais o rico, que é igual. Paulo usa 7 contrastes. Ele usa aqui 7 contrastes. Você vem aqui, que você vai ver do 8 ao 10, e você vê que ele usa 7 contrastes. Primeiro, ele usa aqui a reputação. Glória a Deus. Né? Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Ele usa aqui a reputação, né? Reputação ruim, mas verdadeiros. Desconhecidos, mas conhecido por Deus. É porque assim, o cristão, ele é desconhecido aí, né? Para o homem aí, pequenininho de Deus, mas ele é conhecido por Deus, sempre. Parece que vai morrer, mas vive. Parece que vai morrer, mas vive. Glória a Deus. Por quê? Porque a palavra já nos ensina. Eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. A morte para mim é lucro. Se você morre em Cristo, é vida eterna. É vida eterna. Eis a questão. Parece que vai morrer, mas vive. Disciplinado, mas não destruído. Disciplinado, mas não destruído. Que nós temos, sim, às vezes, passar por isso. A disciplina, mas nós não somos destruídos. É como diz o livro de Salmo, né? Abatido, sim, destruído jamais. Abatido, sim, destruído jamais. Triste, mas sempre alegre. O verdadeiro cristão é aquele que na hora das adversidades, das suas tristezas, ele glorifica a Deus. É aquele que na hora da tristeza, que vem aquela solidão, porque nós somos humanos, que vem as adversidades, ele está glorificando, glória a Deus. Veja bem, triste, mas sempre alegre, ele vai estar sempre alegre, porque a alegria de Deus é algo que nós carregamos dentro de nós e ela não acaba, ela é diferente da alegria do mundo, que sai para lá, ou quando você está falando de Deus em vão e que sai para lá e que de repente acaba, fica o vazio, mas quem tem Deus não. A alegria de Deus nunca acaba dentro de você. Você pode estar passando o que for agora, meu amado. Deus é contigo, minha amada. Deus abençoe a sua família, seu lar, seu esposo, seus filhos. A você, minha amada. Que Deus venha abençoar. Se você está passando por um momento agora, né, de solidão, de tristeza, de chateação por conta de algo que está acontecendo, glorifica a Deus, porque Ele vai ouvir a tua súplica, Ele vai ouvir o seu louvor e vai dizer, ainda na adversidade está glorificando o meu nome. Glória a Deus. Triste, mas sempre alegre. Pobre, mas enriquece outros. Pobre, mas enriquece outros. Mas sempre alegres como pobres, mas enriquecendo a muitos. A gente estamos aqui, nós estamos aqui, e
podemos, né? Eu financeiramente não estou nada, mas sou rico. Pronto para enriquecer muitos dentro do Evangelho, dentro da palavra, falando do amor de Cristo, evangelizando, falando. Eis a questão. Pobre, mas enriquece outros. Então, nós vamos estar sempre enriquecendo outras pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E isso tudo faz parte do ministério de Paulo. E sétimo, não tem nada, mas tem tudo. Isso parece muito comigo. Não tem nada, mas tem tudo. Olha só, enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Para finalizar com a chave de ouro aqui, né? Sabe o que é? Parece muito comigo aqui. Eu costumo dizer que hoje eu sou um homem rico. Eu tinha tudo e não tinha nada. Hoje eu tenho Jesus na minha vida. Deus. E sou rico. Tenho tudo. Está aqui a palavra para a nossa meditação nesta noite. Que Deus venha abençoar cada família em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, te peço, Pai amado, que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir. Que seja compartilhada, Senhor. E que o Senhor, meu Deus, agora, através do teu Filho amado, Jesus Cristo, faça morada nos lares, nos relacionamentos. Que o Senhor venha dar entendimento. E que mesmo assim, nós, açoitados, abatidos, mas não destruídos, Senhor. Que mesmo assim, sem ter nada, nós somos ricos porque temos o Senhor. Esse nada é teres materiais. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Abençoe as famílias nos 4 cantos deste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma abençoada semana para todos nós. Em nome de Jesus.